Bom dia, gente, tudo bem? Espero que esteja todo mundo bem aí. Hoje a gente vai dar uma continuação no vídeo de ontem, né? Que a gente fez sobre cálculo de calagem para gramíneas forrageiras, buscando já um rendimento um pouco mais alto. Hoje a gente vai falar sobre um segundo critério, que é a gessagem, que também é extremamente importante nos casos onde ela é necessária, né? Teve uma época aí que teve um hype aí muito grande, né, sobre usar gesso e tudo, mas o gesso ele só é relevante onde ele é realmente necessário. A gente vai ver aqui, né, que esses são os 4 critérios onde o gesso ele é necessário para conseguir alta produtividade. Caso algum desses itens não esteja cumprido, a gente vai ter um pouco de atraso. Alguns deles, né, na verdade, 2 deles a gente consegue contornar e 2 deles a gente não consegue contornar. Esses requisitos, dois são relativos à quantidade de cálcio no solo, e 2 são relativos à quantidade de alumínio no solo. Os relativos ao cálcio é em relação à saturação por base menor do que 35%, é um dos casos onde é necessário fazer a gessagem. Outro caso onde o cálcio esteja menor que 0,5 centimol por decímetro cúbico, nesse caso também é necessário fazer a gessagem. São os dois relativos à base de cálcio. E o gesso é o sulfato de cálcio. Então, nesses casos são necessários a gente usar o gesso. Posteriormente, a gente tem 2 que são vinculados com alumínio, que é caso o alumínio esteja maior do que 0,5 ou meio centimol por decímetro cúbico, ou a saturação por alumínio na CTC esteja maior do que 20%. É o Mzinho que tem lá no laudo da sua análise de solo. A gente vai continuar usando a mesma base da análise de solo da aula passada, né, do nosso amigo lá do Espírito Santo, Andrei. E ele aqui não tem, né, a análise feita na camada de 0 a 20, correto? Ele não tem, então a gente vai utilizar de 0 a 20 como parâmetro para os cálculos. A gente vai ver se ele cumpre algum dos 4 requisitos que passa a ser necessária a gessagem. O primeiro requisito aqui é identificar aqui o Al3, alumínio trocável, maior do que meio centimol por decímetro cúbico, dele está aqui como 0,2. Então, por esse critério do alumínio, de quantidade de alumínio presente, ele não tem necessidade de fazer a gessagem. O segundo aqui, a saturação por alumínio M na CTC, que está como 14, para a gente ter necessidade, precisa de estar acima de 20 essa saturação. Então, no momento da formação, ele não vai ter alumínio lá, que é suficiente, alumínio trocável suficiente para prejudicar o plantio dele, a formação da pastagem a princípio. Então a gente consegue adiar um pouco a gessagem. Os outros 2 requisitos são relativos ao cálcio, que o Ca está com abaixo de meio centimol por decímetro cúbico, o dele está como 0,9. Então nós podemos ver que por esse requisito aqui ele também não precisa de gessar. Mas aqui no último requisito, que é a saturação por bases, o dele está menor do que 35, tá como 30, né, 29,7. Esse requisito faria ele ter necessidade de gessar. Como o requisito cumprido não é em relação ao alumínio, que é a toxidez do solo, né, toxicidade do solo, ele pode aí adiar um pouquinho essa gessagem, porque o gesso ele reage muito rápido, né, com o solo e tudo, ele pode fazer ela aí posteriormente, como o caso que ele explicou pra gente lá, que está bem corrido em relação à estação de chuva lá no Espírito Santo. Né, o gesso ele é um insumo que não é facilmente encontrado em todas as regiões do país, principalmente região mais focada na pecuária e pouco voltada para a agricultura. O gesso ele é muito difícil de conseguir. Lá no Triângulo Mineiro, por exemplo, ele é conseguido bem fácil, né? É perto de lugar onde se extrai, né, o superfosfato simples, né, que sobra esse substrato, esse subproduto. Aqui, lá ele chega na fase de 80, 90 reais a tonelada, mas o frete que fica pouco. Aqui, por exemplo, na minha cidade, o gesso chega a 270 reais a tonelada e o mínimo que você compra é 34 toneladas. Que é uma carreta fechada, senão você não consegue comprar.
Então aqui é inviável o uso do gesso, né? Você pode substituir por um subsolador para levar mais calcário, aumentar a quantidade de calcário proporcionalmente e carrear e calcário de forma de máquina, né? Levar ele através de uma grade. É um subsolador, no caso, né? Para a camada mais profunda pela falta de gesso. Então a gente tem esse requisito. De início, ele não precisaria de gessar antes da formação, ou caso ele não tenha gesso lá, ele ainda não vai ter problema com alumínio, que é o pior de ser trabalhado. O máximo que seria que ele não gessasse é em relação à profundidade de raiz, que vai demorar mais tempo para estabelecer. A nível de profundidade, ela vai ficar um pouco mais concentrada na camada mais superficial do solo, mas caso ele consiga, e aos poucos vai sendo diluído isso. Se fosse em relação ao alumínio, não teria como ele fazer o plantio, a formação dela, porque o alumínio ia intoxicar a forrageira e atrapalhar o desenvolvimento dela. Então vamos lá ver que ele cumpriu só um dos requisitos, mas ele consegue adiar aqui um pouco na formação ainda, né? Como ele está bem corrido lá, ele pode adiantar, no caso, preocupar com a calagem e o plantio e deixar a gestagem um pouco para depois. Então a gente vai lá verificar. Só dando uma vislumbrada que a gente vê a diferença onde na distribuição do sistema radicular das plantas, né? Devido à dose de gesso, a gente vê aqui que o preto e o cinza são onde tem as doses de gesso. A gente tem 4 valores, um só com NPK, NPK mais calcário, 1,4 toneladas de gesso mais NPK mais calcário e 2,8 toneladas de gesso mais calcário mais adubação. A gente vê a distribuição do sistema radicular que é muito mais uniforme com o uso do gesso, né? Então, a gente vê que abaixo dos 25 centímetros os valores onde a gente teve maior distribuição do sistema radicular são onde teve o uso do gesso. Enquanto a gente vê aqui que no caso no vermelho, onde tinha NPK mais calcário, o calcário corrigiu a camada superficial, teve uma concentração muito grande do sistema radicular na camada de 0 a 25 centímetros, que é onde a maior parte também da adubação vai chegar, correto? Então você vê que só a calagem em si ela consegue ali suprir o papel de dar uma estabilidade ao sistema radicular, mas a dificuldade vai ser em relação à perenização, que vai demorar mais tempo, né? Então essa aqui é a primeira diferença que a gente tem aqui dos sistemas radiculares, da distribuição, que tem a composição do gesso, né? Você vê que 96,5% é de sulfato de cálcio, né? Então você vê que o gesso ele vai servir, né, no lugar onde for usado também como parte de adubação de enxofre. No caso, na formação, você pode ali substituir parte do superfosfato simples pelo triplo, pelo fato de você já estar colocando enxofre, né, na gessagem. E mesmo na adubação de cobertura, de manutenção, você pode ali ainda estar reduzindo sua adubação enxofrada, dependendo da quantidade de gesso. Tudo tem que ser feito o cálculo. Posteriormente a gente vai entrar nesses detalhes quando for trabalhar a adubação por cobertura de enxofre. E aqui a gente tem um exemplo aqui do desenvolvimento do sistema radicular, né, quando a gente tem presença alta de alumínio nas camadas subsoladas no subsolo do terreno abaixo de 20 centímetros, a gente tendo o alumínio alto, se você usa ou não usa o gesso, a gente vê que tem diferença, reflexo no sistema radicular da planta. Isso aí vai repercutir na maior absorção de água e nutriente e reflete também na parte aérea da planta, com o desenvolvimento dela, né? Então a gente vê que tendo uma saturação por alumínio alta nas camadas inferiores da terra, a gente vai ter uma dificuldade maior de conseguir a perenização caso não se use o gesso para liberar isso. Então vamos lá para o cálculo, né? A parte mais importante é como que a gente vai calcular o gesso. A gente precisa para calcular o gesso
teor de argila, né? A análise texturial do solo é necessária para fazer o cálculo do gesso. E aqui a gente tem o teor de argila aqui, a argila dele deu 320 gramas por quilo a 32,0%. E aqui a gente tem um cálculo. Se você for procurar aí na internet aí como que você fazer o cálculo de gesso, geralmente com base no teor de argila, geralmente você vai encontrar 50 vezes o teor de argila, não 75. 75 que eu estou utilizando aqui, porque a maior parte dos estudos indicam que no caso de culturas perenes, né, diferente de culturas anuais, como milho, soja, no caso das culturas perenes, a gente necessita uma quantidade maior de gesso. Então, nesse caso, daria 75 vezes 32%, daria a quantidade em quilos de gesso por hectare. Então, 75 vezes 32, vamos lá na nossa calculadora. 75 vezes 32 é igual a 2.400 quilos, dividido por 1.000, para a gente saber em toneladas. 2,4 toneladas por hectare de gesso que nosso amigo Andrei vai precisar. Então, essa que é a quantidade de gesso agrícola que ele vai precisar. Estando aí apertado aí em relação ao plantio, ele pode adiar um pouco isso, né? Mas ele vai ter que jogar isso, nem que seja parcelado. Mas é interessante, a menos que ele não tenha, né? Nesse caso, vai apertar um pouco mais, às vezes, na calagem de manutenção, tudo, mas é necessário fazer outras análises posteriores ao plantio, depois de um tempo. Nesse caso, realmente não tiver, não tem o que fazer. Se o jeito chegar aí, como no caso aqui, que o mínimo que dá que é 35 toneladas de gesso, né? Se você tem 2 hectares para você plantar e você não consegue ninguém, você não vai gessar, infelizmente, né? Você vai ter que ver se consegue um subsolador, aumentar a quantidade de calcário, recalcular a quantidade de calcário e incorporar ele mais profundo, ou se também não tiver o subsolador, você vai focar sua produção ali toda na camada de 0 a 20, vai ter um déficit de produtividade, principalmente na seca, né, que a raiz mais funda consegue manter ali a planta mais resistente durante veranico, durante a seca, mas aí vai ser o que dá para fazer e dá para tirar sim bons rendimentos sem gessagem, a menos que seu teor de alumínio esteja muito alto. Aqui no dele, que vamos voltar, o único requisito era a saturação por bases, né? Era o único requisito. Mas a calagem já vai resolver a saturação por base na camada de 0 a 20 centímetros. Então a gente consegue ali, vamos dizer assim, contornar a falta de gesso, caso ele não encontrar lá ou não encontrar um preço que seja viável economicamente, né? Então, ou mesmo que ele consiga fazer posteriormente aí, juntar alguns produtores para comprar e tudo. Mas se não tiver fácil, ele pode, não vai ter um impacto tão grande na produtividade, pelo fato de não vai ter alumínio trocável intoxicando as plantas. Caso tenha alumínio quantidade muito alta, realmente os índices de produtividade sem a gessagem tendem a cair bastante, como a gente viu lá na imagem lá, que mostra, né, um exemplo de solo com teor de alumínio alto, como que é ele após a gessagem e ele sem gessagem, como que é o reflexo em produtividade do sistema radicular e da produtividade real, né, que é da parte aérea da planta, que é a produção de forragem e matéria seca. Então, a gente fica por aqui mesmo. Com essa imagem aqui de como que é a diferença, né, entre o sistema radicular e a parte aérea. Se seu solo estiver precisando de gessar por excesso de alumínio aí embaixo, aí, de 20 centímetros para baixo, a gente fica por aí. Qualquer dúvida pode deixar no grupo e deixar o link do grupo aí nos comentários. Pode comentar também se tiver alguma dúvida aí, pode comentar aqui também. Um abraço, até a próxima.